Imagine ter o poder de fazer com que ela pense em sexo com você, enquanto conversam sobre coisas aparentemente inocentes. Maquiavel sabia que a influência mais letal é aquela que não se vê vindo. Nos próximos minutos, você vai descobrir os temas de conversa que ativam o lado mais íntimo dela, as estratégias que transformam, papos casuais em escaladas sexuais, e por que alguns homens conseguem fazer as mulheres os desejarem intensamente, sem fazer movimentos arriscados. Tudo está em conhecer as portas corretas da mente dela, e hoje eu vou te dar as chaves para abrir uma por uma. Então, curte esse vídeo e vamos ao que realmente importa. Olha, existem exatamente 4 maneiras de escalar uma interação em direção à intimidade. A primeira é o contato físico, um toque no braço, se aproximar mais, criar proximidade. A segunda é mudar o ambiente, levá-la para um lugar mais privado, mais confortável, mais íntimo. A terceira é a linguagem relacional, menos começar a falar sobre nós, ao invés de você e eu. Criar cumplicidade verbal, mas a quarta é a mais poderosa de todas. Direcionar os temas de conversa para território sexual, sem que ela perceba que você está escalando. É como se você estivesse pintando um quadro na mente dela, pincelada por pincelada, até que de repente ela está pensando em você de uma maneira completamente diferente. Por que isso funciona? Porque nossa mente funciona por associações. Quando ouvimos certas palavras ou temas, automaticamente conectamos com ideias relacionadas. É como uma corrente invisível que se ativa sem que possamos controlar. Se você consegue fazer ela pensar em aventura, rebeldia, espontaneidade, a mente dela, inevitavelmente, vai começar a associá-lo com essas qualidades. E essas qualidades despertam atração sexual. A razão pela qual essas chaves funcionam está em algo que Maquiavel entendia perfeitamente. O poder real não se exerce com força bruta, mas direcionando sutilmente os pensamentos para onde você quer que eles vão. Ele sabia que quem controla a conversa controla o resultado. A genialidade dessa estratégia é que ela não requer coragem sobre-humana. Você não precisa se arriscar a uma rejeição direta. Não precisa fazer movimentos que podem arruinar tudo em segundos. É escalada sem risco, sedução sem exposição. Mas aqui está o segredo que a maioria dos homens nunca descobre. Nem todos os temas têm o mesmo poder. Alguns são como chaves mestras que abrem múltiplas portas na mente dela, enquanto outros mal arranham a superfície. E se você realmente quer dominar essa arte, precisa saber exatamente qual usar e quando. Olha, se essa abordagem está fazendo sentido para você, provavelmente você é o tipo de pessoa que prefere a estratégia inteligente sobre a sorte cega. Se inscreve no canal porque o que vem depois vai mudar completamente sua maneira de conversar com as mulheres. Os temas específicos que agem como dinamite conversacional. Essa dinamite conversacional que eu prometi tem nomes específicos, e cada um é uma arma psicológica calibrada para despertar aspectos particulares da natureza sexual dela. Maquiavel escrevia sobre conhecer as fraquezas humanas para influenciar decisões. Pois bem, essas são as fraquezas conversacionais que abrem caminho para a intimidade. Álcool e festas. Quando você introduz conversas sobre bares, drinks, noites loucas ou experiências de festa, está ativando na mente dela associações diretas com liberdade, desinibição e decisões espontâneas. Sabe por quê? Porque o álcool, mesmo quando só se fala dele, conecta ela mentalmente com momentos onde as barreiras sociais caem. A mente dela automaticamente vai lembrar daquelas noites onde ela se sentiu mais livre, mais ousada, mais disposta a correr riscos, incluindo riscos sexuais. 2. Tatuagens e piercings. Isso não é casualidade. Quando uma mulher fala sobre arte corporal, ela está revelando sua relação com a rebeldia, com quebrar regras sociais, com a expressão pessoal sem limites.
E aqui está a chave. Uma mulher que faz uma tatuagem ou piercing está demonstrando que não tem medo da dor se o resultado vale a pena. Essa mentalidade, essa disposição ao intenso, se transfere diretamente para a vida sexual dela. Ao falar disso, você está despertando essa parte dela que busca experiências mais intensas. 3. Viagens e aventuras, especialmente as espontâneas. Quando uma mulher conta sobre aquela viagem que fez sozinha, aquela aventura não planejada, aquela experiência que a tirou da zona de conforto, ela está ativando o seu eu mais livre e aventureiro. E esse eu aventureiro é exatamente o mesmo que toma decisões sexuais inesperadas. Falar de viagens é falar de liberdade, de quebrar rotinas, de viver experiências novas. Todas qualidades que se traduzem em uma mente mais aberta à sedução. 4. Saídas noturnas e atividades de madrugada. Baladas, shows, caminhadas noturnas, aventuras depois da meia-noite. Tudo isso conecta com o lado mais espontâneo e rebelde dela. A noite sempre foi território do proibido, do inesperado, do sexual. Quando você introduz esses temas, está falando o idioma noturno dela, menos aquele onde as regras do dia não se aplicam. Mas aqui está o detalhe que marca a diferença. Não se trata só de mencionar esses temas. Se trata de como você os introduz, como os desenvolve, como os conecta com emoções específicas, porque cada tema precisa ser ativado da maneira correta para gerar a resposta que você busca. Como usar essas portas mestras sem parecer óbvio? Agora que você conhece as portas mestras, precisa saber como abri-las sem que ela escute ou clique. Maquiavel entendia que a execução perfeita era invisível, e na sedução, a técnica mais letal é aquela que ela nunca vê chegando. Linguagem direta sem desculpas. O primeiro que você deve dominar é a linguagem direta sem desculpas. Quando falar desses temas, use as palavras reais, não eufemismos covardes. Se você fala de se despir, diga despir. Se fala de transar, diga transar. Se fala de estar excitada, diga excitada. O poder está no conforto com que você usa essas palavras. Uma palavra dita com confiança natural tem mais impacto que 1000 indiretas nervosas. Mas aqui está o segredo. Quando usar essas palavras mais intensas, baixe ligeiramente o volume da sua voz. Não sussurre como um pervertido. Simplesmente crie um momento de intimidade vocal. Isso faz com que ela tenha que prestar mais atenção. E essa atenção extra a conecta mais profundamente com o que você está dizendo. O jogo do Perguntas Asterisco. A ferramenta mais poderosa é o que eu chamo de jogo de perguntas. Funciona assim. Você propõe fazer perguntas alternadas, onde ambos têm que responder com total honestidade. Começa com algo aparentemente inocente, como você já fez alguma tatuagem ou piercing, ou qual foi a festa mais louca que você já foi? Aqui está a genialidade. Quando ela responde, automaticamente vai te fazer uma pergunta de volta. E como você já estabeleceu que é um jogo de honestidade, ela vai se sentir obrigada a fazer perguntas mais íntimas conforme a conversa avança. Não é você que está escalando, é ela que está escolhendo perguntas cada vez mais pessoais. Com cada rodada, o nível de intimidade sobe naturalmente. Ela passa de perguntar sobre tatuagens a perguntar sobre experiências sexuais, de aventuras de viagem a fantasias pessoais. E o mais lindo é que parece a decisão dela, não sua manipulação. Enquanto isso acontece, seu trabalho é responder com histórias que reforcem sua imagem como alguém aventureiro, seguro de si mesmo, sem complexos. Não invente, mas escolha as histórias que te pintam como o tipo de homem que vive experiências intensas sem drama. Palavras fortes ocasionais. Outra técnica letal é permitir que se escute alguma palavra forte ocasionalmente. Um bem colocado, um caralho dito com naturalidade. Isso comunica a ela que você não é alguém que se esconde atrás da cortesia falsa. Você é autêntico, direto, sem filtros desnecessários.
E aqui tá o que a maioria nunca entende. O timing é tudo. Se você notar que ela tá se divertindo com o jogo, que tá fazendo perguntas mais pessoais, que tá rindo com conforto, é o momento perfeito para dar o próximo passo. A convergência de forças. Essa invitação silenciosa ao físico se materializa quando você domina o que Maquiavel chamaria de convergência de forças. Você não precisa mais usar uma só ferramenta. Agora pode combinar todas as formas de escalação de maneira tão natural que ela não vai saber em que momento exato tudo mudou. Mudança de ambiente. Quando os temas sexuais já estão fluindo confortavelmente, você tem a desculpa perfeita para sugerir uma mudança de ambiente. Cara, essa conversa está boa demais para esse lugar barulhento. Vamos tomar um drink num lugar mais tranquilo? Já não é um convite aleatório. É a continuação lógica de uma conversa que se tornou íntima demais para o espaço público. E aqui está a genialidade. Ela vai aceitar porque sente que a conversa merece. Ela não está concordando com o encontro. Está protegendo a intimidade de uma conversa que ficou pessoal demais para ouvidos alheios. Contato físico natural. Uma vez que vocês estão num ambiente mais privado, o contato físico se torna natural. Quando você conta sobre aquela aventura louca que viveu, pode tocar o braço dela para enfatizar o momento de adrenalina. Quando ela te conta algo pessoal, pode se aproximar ligeiramente para mostrar que está realmente escutando. Cada toque está justificado pela emoção do momento. Linguagem de nós. Mas a mudança mais poderosa acontece na linguagem. Você começa a usar nós ao invés de você e eu. A gente é do tipo de pessoa que, pra gente, aventura é. Essa mudança sutil, mas devastadora, faz ela sentir como se vocês já fossem uma equipe, uma unidade, algo mais que dois estranhos se conhecendo. Técnicas de segurança. E se em algum momento você sentir que está indo rápido demais, tem 2 técnicas de segurança infalíveis. Histórias de terceiros. Tem um amigo que me contou uma história louca sobre... Dessa maneira você pode introduzir temas super íntimos sem que seja sobre você diretamente. Hipotéticos. Se a gente estivesse preso numa ilha deserta, quais seriam nossas regras de sobrevivência? Isso permite explorar fantasias e situações íntimas sob a proteção de... É só um jogo mental. O momento do silêncio. Mas aqui está o que realmente separa os mestres dos iniciantes. Saber quando parar de falar. Quando você sente que a tensão sexual está no ponto máximo. Quando ela está te olhando daquele jeito especial. Quando o silêncio fica carregado de eletricidade. Deixe esse momento respirar. Não preencha esse silêncio com mais palavras. Deixa ele existir. Deixa ela sentir essa tensão. Porque nesse momento a mente dela está fazendo exatamente o que você planejou. Desde o início está pensando em você de maneira sexual. Está imaginando o que pode acontecer. Está sentindo essa atração que você construiu, palavra por palavra. Conclusão. O poder conversacional que você desenvolveu agora se converte em magnetismo sexual. Você não precisa mais de técnicas, porque se tornou a técnica. Não precisa mais de estratégias, porque se tornou a estratégia. E o mais lindo de tudo é que quando finalmente acontece o inevitável, ela vai sentir que foi decisão dela, desejo dela, iniciativa dela. Ela nunca vai saber que cada palavra, cada tema, cada momento foi cuidadosamente orquestrado para chegar exatamente onde chegaram. Isso, meu amigo, é sedução na sua forma mais pura e letal. Agora você possui algo que a maioria dos homens nunca terá. O poder de direcionar qualquer conversa para onde você quiser que ela vá. Você não depende mais da sorte, do momento perfeito, ou de que as estrelas se alinhem. Você tem as ferramentas para criar o desejo, palavra por palavra. Mas o verdadeiro poder vem da prática. Sai aí fora e usa elas. Cada conversa
É uma oportunidade para aperfeiçoar sua arte. Curte se isso mudou sua perspectiva. Se inscreve porque eu tenho mais estratégias que vão transformar seu jogo completamente. E nos comentários compartilhe um conselho que possa ajudar outros homens a melhorar com as mulheres. Construção de comunidade. Mano, a gente se vê no próximo.